Produção de mogno em Santa Catarina. Pai e filho ignoraram as recomendações de não plantar por conta do frio e hoje tem uma floresta. A árvore é conhecida pela qualidade da madeira. O que ele precisa é o calor e a chuva. Água e calor. Realmente esse terreno não tinha água quando a gente veio e hoje a gente já tem 6 nascentes d'água aproximadamente. Olá, seja muito bem-vindo ao Vale Agrícola, essa viagem emocionante pelo mundo do agronegócio. E chegou o dia, vamos saber qual é a reportagem mais vista do ano de 2024. É claro que a gente não vai contar agora, porque nesta edição você vai ver também. Na Dica Vale Agrícola, 3 métodos de controle natural da formiga cortadeira. Como fazer de uma forma natural esse controle da formiga? Em comemoração ao Dia da Mulher, o empreendedorismo no campo. A Daniela mudou a história da propriedade com as flores de corte. O que nós tínhamos que construir o que a gente chama de estufa, né, o ambiente controlado. E a mãe dela, Dona Justina, vai ensinar a preparar o tortei, essa receita italiana em que a massa é recheada com um creme de abóbora. Desde o tempo da minha avó, da minha mãe, depois foi incrementando com as cozinheiras da comunidade. E o chimarrão já está pronto, pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheinho de informação para você está só começando. Pai e filho tinham o desejo de transformar uma área de pastagem bastante degradada em floresta. E a escolha não foi muito convencional aqui para Santa Catarina, o mogno africano. Confira mais detalhes na reportagem. A imagem de drone mostra a propriedade rural no município de Lontras, na região do Alto Vale do Itajaí. Só a área da casa ficou de fora da transformação promovida por seu Luiz, eletricista aposentado, e o filho Daniel, formado engenheiro eletricista. Este é o mogno africano, uma árvore exótica de porte alto, raízes fortes que facilitam a busca de nutrientes e um tronco conhecido pela qualidade da madeira. Eu e o filho, a gente queria comprar um terreno e conseguimos achar isso aqui. Na verdade era um terreno já de planta, né, planta de fumo, meio abandonado assim já. Daí já, porque a terra estava muito já gasta, que eles dizem, né, muito... Então não nascia mais muita coisa. Então a gente gostou, deu certo no preço, compramos e começamos a pesquisar para comprar, para reflorestar. Não assim, vamos supor, reflorestar pensando em vamos ganhar dinheiro, vamos pelo menos aquele terreno vai ter que nascer água de novo. A gente pesquisou então lá em 2009 uma alternativa ao eucalipto e ao pinus, né, que não era o nosso desejo por saber que eles acabam, vamos dizer assim, sugando um pouquinho mais e também não tinha um valor comercial tão bom. Então eu disse, olha, vale a pena arriscar algo que seja um pouquinho mais benéfico para a natureza e que talvez lá no futuro tenha um pouquinho mais de valor. As primeiras mudas custaram R$ 5,00 cada uma, vieram direto de Goiânia e diz que esse foi o primeiro desafio da produção, porque chegaram a ficar 1,5 semanas na estrada. Então as plantas elas ficaram bem danificadas assim na época, né? Trouxe aquelas plantinhas de 20 centímetros, cuidamos, a gente fez primeiro uma experiência em Rio do Sul, no terreninho que a gente tem lá. Na época ainda existia pouca pesquisa sobre a árvore, apenas uma recomendação clara. Na época eu estava estudando na universidade, não agronomia, mas outro curso, mas tinha um curso de agronomia, eu perguntei para um professor sobre essa espécie, ele disse, olha, não tem matéria, eu não aconselho plantar aqui. Mas por persistência do meu pai, né, ele disse, não, vamos plantar. E a gente teve desafio da formiga, que realmente ela predava, né, com muitas folhas das árvores, matou muitos exemplares. A gente tinha geada, períodos de seca também, é uma árvore que requer bastante água, então em locais mais áridos ela não consegue sobreviver. O que ele precisa é o calor e a chuva, água e calor. Então se não tivesse inverno,
aqui a gente teria, ela estaria bem mais desenvolvida. O pai tem uma mão boa para o plantio, né? Fazer as covas, ele fazia as covas de 40 por 40 por 40 de profundidade, adubava tudo com 1 mês de antecedência, né? Porque ele tinha uma picapezinha, trazia picape, a estrada aqui, o terreno é íngreme, trazia aqui as mudas com certo sacrifício, então isso aqui deu bastante trabalho, porque geralmente era ele que colocava a mão na massa e fazia acontecer, né? Na propriedade de 1,5 hectare foram plantados 660 mognos. Com 15 anos de idade, o que chama a atenção são os troncos, com pouco ou nenhum galho até perto da copa. Tirando o diagnóstico lá daquele professor, né, que me disse, não, isso não vai funcionar, isso não vai nascer aqui. Quando a gente olha para a floresta hoje, com árvores, né, com mais de 16 metros de alturas, a gente já tem algumas com mais de 16 metros, algumas com diâmetro na altura do peito ali, já na casa dos 40, 50 centímetros, né, a gente está bem satisfeito com o tamanho das árvores. Sei exatamente o período certo, mas eu lembro que ele fazia adubações triangulares, né, fazia 3 furos próximos das árvores e aplicava adubo de forma regular, né, então a terra ela foi bastante adubada para conseguir ter nutrientes para as plantas. Na verdade, agora perto dela eu me sinto bem pequenininho, né? Mas ela já foi menor do que eu, com certeza. Não consigo mais abraçar ela, sabe? Não teve doença, não teve doença. A única doença que vocês vê que é o chamado um cancro. Pode ver que tem algumas árvores ali assim, esse cancro ali assim, ele atrapalha um pouquinho o desenvolvimento, mas a madeira, se ela crescer, ela fica normal dentro, não tem problema. Até agora, poucas árvores foram derrubadas, só mesmo se estiverem caídas por vento. Só aqueles que estavam bem ruins. Eu cortei galhos, né, aqueles galhos que saíam, aonde eu alcançava eu cortava. Daí, inclusive eu tenho lenha lá embaixo desses galhos, que tem lenha de 6 anos de mogno. Essa lenha aqui assim, eu fiz umas podas em algumas árvores, algumas com 6 anos. Aí para não jogar essa lenha fora eu resolvi aproveitar, mas como a gente vem muito pouco aqui, queima pouca lenha, eu tenho os amigos que vêm buscar, eu cortei elas aqui e deixo aqui, e você pode ver que elas estão ainda, nesse período todo, essa lenha está super bem para fazer um churrasco, para fazer um fogão a lenha especial. É uma madeira que praticamente, para móveis, ela não racha, ela é macia para trabalhar. E eu ainda não cortei uma grande, eu não tenho coragem, na verdade, né? Na verdade, eu cortei ali embaixo 20 cedros para a gente fazer a usina, mas assim, se fosse por mim, eu não cortava. Eu assim, se eu vivesse mais 100 anos, eu acho que eu deixaria tudo aqui. Além do mogno, pai e filho também investiram no plantio do cedro australiano, que é esta árvore, e o guanandi. Dizem que as folhas é para cosmético, eles usam, né? E a árvore, a madeira, diz que faz casco de navio. E o cedro, ele é o nosso cedro daqui, só que ele é australiano. E a gente aproveitou a madeira já para fazer alguns móveis, né, para uso pessoal nosso. Então pode ver que a madeira ela tem um brilho, claro, essa daqui ela está pintada com verniz incolor, né? Então ela foi planada, ela não deixa nada madeira crespa nem nada. Ela é uma madeira fácil de manusear, a gente que lixou e pintou aqui, cortou no tamanho. Então essa é a coloração que ela apresenta, né? Uma madeira que não racha, uma madeira com um desenho muito bonito. Não dá para dizer diferente. Com a mudança nestes anos, esta é uma poupança para o futuro. E essa conversa não é necessariamente sobre dinheiro. Realmente esse terreno não tinha água quando a gente veio e hoje a gente já tem das 6 nascentes d'água aproximadamente. Isso não tinha na época que a gente veio. Então é satisfatório a gente olhar para a propriedade hoje, ver a maneira como ela está e sabendo que sim, se um dia precisar, a gente tem uma árvore com bom valor comercial. Eu acho que é importante para a vida da gente, né? Para os filhos, para os netos, né? Para quem vem depois, né? Eu acredito muito nisso, sabe? E por falar em desafios da produção, um dos principais é a formiga cortadeira. Por isso, hoje na Dica Vale Agrícola, você vai aprender 3 formas com ingredientes que geralmente temos em casa para fazer este manejo. Olha só!
Olá pessoal, vamos trazer nesse encontro uma dica bem legal para vocês. Na verdade são 3 dicas de controle da formiga cortadeira na produção de vocês vegetal. Então vamos entender primeiro de tudo o porquê que a formiga está ali presente. Ela tem um papel fundamental na natureza que é acelerar o processo de equilíbrio. Então aquelas plantas que sobressaem, onde existe só um tipo de cultura ou não há o equilíbrio, ela entra com mais agressividade ali, justamente para tentar buscar um equilíbrio. Então ela vem, poda, pica, para que haja esse equilíbrio, ela tem esse papel. Muitas vezes para nós, isso se torna um prejuízo. Então como fazer de uma forma natural esse controle da formiga, para que a gente também possa ter a nossa produtividade? Nós vamos trazer a primeira dica, que é o uso do miolo do pão com vinagre caseiro, como também pode ser o vinagre comprado. Por quê? Ele é um ácido. A formiga, ela não se alimenta da folha, mas sim os fungos presentes na folha. Quando eu colocar vinagre no miolo do pão, tá? Colocar vinagre no miolo do pão, o pão ele vai estar com essa solução ácida. Quando a formiga levar esse pão lá para o ninho dela, esse ácido do vinagre vai matar o fungo que alimenta ela. Menos comida disponível, menos população, você consegue controlar de uma forma bem significativa o ataque de formiga. Essa é uma das dicas que funciona bem e ajuda muito nós lá e quem não tem um pão e um vinagre em casa, que pode estar auxiliando nessa forma de controle, né? Então, eu posso colocar aonde ela está atacando a planta, em volta onde caiu as folhas, ou próximo da caseira, ou próximo do corredor, onde elas estão carregando as folhas. Então, a nossa segunda dica, o uso do gergelim. Quem de vocês aí já conhece, já esteve consumindo. Gergelim, ele também nos traz uma técnica muito boa do controle da formiga. Quando nós semeamos ele lá na área onde tem um ataque de formigas, nós conseguimos também ter a mesma forma que traz com o pão e o miolo do pão com o vinagre. O gergelim vai brotar. Esse broto do gergelim, ele tem bastante toxinas que matam o fungo que alimenta a formiga. Então, nós, para agilizar o processo, muitas vezes num terreno mais difícil de germinação, nós pegamos o gergelim, colocamos ele numa vasilha, colocamos água, deixamos em média 2 dedos e meio de água acima da quantia de semente, pelo menos, e vamos deixar aqui de molho aproximadamente ali por 4 a 6 horas. Isso eu faço sempre um pouco antes de uma chuva. E assim, quando estiver chovendo, eu vou lá e esparamo esse gergelim. Vai brotar rápido e a formiga vai vir, porque ela gosta muito do broto do gergelim, vai levar para a caseira. A toxina do gergelim vai matar esse fungo que alimenta ela e vai reduzir a população da mesma forma como funcionou com a técnica do miolo do pão no vinagre. Olha só, e a terceira dica nossa no controle de formigas cortadeiras lá na nossa horta, no nosso pomar, na nossa produção vegetal, é o uso da mamona. A mamona, então, ela tem muitos ganhos que traz, que a gente pode utilizar desde o controle do pulgão, da cochonilha, do ácaro, mas hoje falando específico sobre a formiga, nós pegando a folha da mamona, tá? A folha, e aonde a formiga está cortando, mesma técnica, que a gente já comentou antes, aonde tem as folhas no chão, próximo do corredor delas, próximo da caseira da formiga, eu vou pegar com a minha mão limpa. Já teve casos de pessoas que aplicou e não viu o resultado, mas tinha passado creme na mão e ter feito o cheiro inibe que a formiga vem. Então é importante sempre a nossa mão estar limpa, sem odor de cremes, perfumes, que aí funciona bem porque os insetos, eles têm essa percepção. Vou pegar a folha e vou arrebentar ela em pedaços e vou colocar aonde as formigas estão cortando. Fazendo isso, elas vão vir aqui, vão terminar de picar essas folhas e vão levar para a caseira delas. Estando na caseira da formiga, a mamona também tem uma toxina que ela mata o fungo que alimenta as formigas, reduzindo a população e dessa forma eu consigo ter um controle excelente também.
Lembrando que na vida, os seres, tanto micro quanto macro, eles trabalham dentro da teoria da trofobiose. Nós só temos exceções, os seres humanos, os cães e as baratas, que quanto menos comida, mais se multiplicam. Todos os outros seres vivos, macro ou micro na natureza, eles se multiplicam de acordo com a quantia de alimento que eles têm. Então, se a mamona reduz a quantidade de fungos presente na caseira, automaticamente a formiga vai reduzir a população dela. Então, assim, eu tenho um controle natural, sem prejudicar e trazer impactos em outros seres vivos. Essas 3 dicas para o controle de forma natural da formiga traz benefícios, porque se tu tem aves, pássaros, outros animais, até mesmo os pets na tua casa, não vai trazer problema de comprometer a saúde deles. São dicas que trazem sustentabilidade e de fácil acesso para qualquer pessoa. Ainda nesta edição vai ter o Top 10. Qual será que foi a reportagem mais vista? Uma dica foi feita no Rio Grande do Sul. Se você souber, escreva pra gente nos comentários. E já no próximo bloco, a produção de flores de corte em uma região que não tinha tradição no cultivo. Neste mês da mulher, um exemplo de empreendedorismo no campo. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar, quem gera energia, economiza de verdade. A Serra Gaúcha é conhecida pelas belezas naturais e principalmente pela produção de uva e vinho. Mas você vai conhecer agora a história de uma agricultora que conheceu a paixão pelas flores na infância e transformou isso em negócio. Não há dúvidas de que as flores são as rainhas da natureza, com cores vibrantes que parecem ter sido pintadas à mão. Fazem parte das obras de arte mais requintadas do mundo e também da vida da Dani, moradora de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Apaixonada pelas flores desde criança e decidida a voltar para a roça, ela foi atrás de mais informações, já que o cultivo de flores de corte era pouco conhecido na região. Tanto a avó materna quanto a avó paterna, elas ambas amam as flores, adoram muito, sempre me incentivaram todos os netos, na verdade, né? Mas num primeiro momento eu nunca tinha pensado em questão profissional. Sempre ter as minhas florzinhas em casa, as minhas folhagens e cuidar delas. E aí, com o tempo, né, foi evoluindo a ideia de produzir as flores com um intuito comercial. Que ela ouvia, só que não era possível, que não tinha tradição, não era cultural, produzia nosso clima, né? Então ela apostou nessa iniciativa, teve até momentos que o pessoal, por questão de risco, né, orientou: Daniela, será que é a melhor cultura? Será que não tem outra atividade? Mas era tão inovador e ela tinha uma paixão tão grande, né, por esse negócio, essa iniciativa,
que aí nós definimos com ela uma estratégia de iniciar uma avaliação aqui da propriedade, da condição, dos equipamentos, da estufa, da infraestrutura necessária. E aí, conversando com a minha irmã também, aí ela me disse, eu acho que é um negócio que dá super certo, e aí eu sou tua sócia. Então aí nós começamos a evoluir e tentar entender o porquê que não tinha produção de flores em Caxias. Que até então nós não tínhamos conhecimento que tivesse outros produtores, né? Segundo o levantamento mais recente do Instituto Brasileiro de Floricultura, o IBRAFLOR, o Brasil conta com cerca de 8.000 produtores de flores e plantas ornamentais, movimentando mais de 10 bilhões de reais por ano na economia. No Rio Grande do Sul, cerca de 70% da demanda por flores vem de outros estados, como São Paulo, que é responsável por mais de 60% da produção nacional. O clima gaúcho é o principal desafio da cadeia produtiva. O projeto iniciou como a parceria do programa Juntos para Competir, que é uma atuação integrada do Senar, Sebrae e Farsul, para atender as principais cadeias produtivas do agronegócio do Rio Grande do Sul. Então, aqui na Serra, organizamos, definimos um projeto com a cadeia de horticultura que envolve produtores rurais de frutas, hortaliças e aqui dos municípios aqui da Serra Gaúcha. E aí fomos estudando que tipos de flores que nós poderíamos produzir, que nem todas as flores se adaptam ao nosso clima, aqui da região. Aí a certeza que nós tínhamos é que nós tínhamos que construir o que a gente chama de estufa, o ambiente controlado, porque a campo até dá para produzir, mas não é a mesma coisa, tu fica muito refém, mais refém ainda do tempo, Com a ajuda técnica especializada, a produtora conseguiu se aprofundar nas pesquisas e montar um plano de negócios para diminuir os riscos. E em setembro de 2022, iniciou o cultivo de flores em um ambiente protegido. Então nós começamos com o girassol, a gipsofila, a boca de leão e as anastácias. Aí, a anastácia, nós tivemos um pouquinho de problema na produção. Para nós continuar produzindo ela, nós teríamos que modificar um pouquinho a estrutura. Nós modificando a estrutura onde elas estavam plantadas, ia prejudicar as outras flores. Então nós optamos por trocar ela, substituir. Substituímos pelos lisianthus. Só que aí a produção não deu muito boa assim dos lisianthus, Então nós resolvemos trocar de novo. E aí nós chegamos até os dianthus. E aí, quando nós começamos a plantar os dianthus ali, nós tivemos uma aceitação de mercado muito boa, a produção boa também, conseguimos produzir o ano todo, então ficamos com eles. A técnica utilizada também é considerada pioneira na região para flores de corte. Trata-se de um circuito fechado que reutiliza a solução nutritiva, estilo semi-hidropônico. Utilizando produtos biológicos e de baixa carência, aliado à fertirrigação eficiente, a produtora aposta na sustentabilidade. Então, o nosso sistema de produção ele é em bancadas. O substrato que nós usamos é somente a casca de arroz. E aí nós temos o sistema de recolhimento da água. A água que a planta não absorve, ela retorna para a caixa da água e nós reaproveitamos ela, tornando então a produção sustentável, que era um dos nossos focos também. A produção acontece em uma área de 1.000 metros quadrados, que são 5 abrigos conjugados. Cada abrigo é dedicado a um tipo de flor de corte. Sabe o porquê do nome da boca de leão? E tem muitas pessoas que não sabem. Então o motivo é pelo fato da flor ela se assemelhar a um focinho de um felino. E aí ela, ao apertar aqui nas laterais, ela faz a abertura como se fosse a boquinha de um leão. Então aqui nós temos a gipsofila, que ela é mais conhecida como mosquitinho, ela é bastante procurada porque ela é uma flor de complemento para os arranjos, para os buquês. E aqui, então, nós temos os dianthus, que muitos conhecem pelo pompom verde, aqui pelo formato dele, de parecer esse pomponzinho. Alguns chamam de bola verde também, Tem uma curiosidade, sobre os girassóis, que é o ponto de colheita. Normalmente, quando chega na floricultura, no evento, ele já está bem aberto. Mas para nós, os produtores, o ponto de colheita ele é fechado para ele não machucar a pétala.
Então tem produtores que colhem ele mais fechadinho, tem outros que colhem um pouquinho mais aberto. Eu gosto de colher ele neste ponto aqui, tá a pétala a 90 graus, que ele vai continuar abrindo. Todo dia é dia de trabalho aqui dentro da estufa. E segundo a Dani, algumas flores ela tem que colher todos os dias e outras ela consegue fazer um escalonamento, como é o caso do mosquitinho, que é a planta que ela mais vende hoje, e ela consegue colher a cada 2 dias. Já o dianthus, que é uma planta que está em crescimento hoje no mercado, ela colhe uma vez na semana. A boca de leão, eu planto elas, eu chego as mudas para mim a cada 15 dias. Então cada 15 dias eu estou sempre plantando para sempre ter elas. A gipsofila, eu consigo aproveitar a mesma muda mais vezes, aí eu vou fazendo a poda. Os dianthus eu planto uma vez por mês ou a cada até 2 meses, que eu consigo manter sempre uma produção. E o girassol também é flor única, então tu arranca, planta nova. Eu planto eles a cada 10 dias, eu já estou semeando ali as sementinhas deles para sempre ter. Para manter as hastes assim retinhas, a Dani utiliza essas redes de tutoramento. Cada espécie tem um ciclo específico, mas o manejo é praticamente o mesmo. Muda só o espaçamento entre plantas e a condutividade elétrica. Dessa forma, para garantir flores frescas o ano inteiro, a produtora faz o escalonamento da produção e explica que a colheita é feita sempre no início da manhã, para preservar a qualidade. O armazenamento ele é pequeno, assim, sabe? E como toda semana eu faço as entregas. É um dia da semana eu faço as entregas. E então é sempre o máximo que as flores vão ficar na câmara fria, não dá nem 7 dias. Que também seria um prazo máximo para a entrega para o cliente ter um bom produto, né? As flores são vendidas principalmente na Serra Gaúcha, atendendo Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha e outras cidades da região. Mas a Dani lembra que conquistar esse mercado também foi um desafio. Tivemos um pouco de dificuldade, sabe, de entrar no mercado. Mas agora, aí o que acontece, né? Teve muita gente que começou a indicar por causa da qualidade do produto. Então isso, quando chega para nós, dá uma satisfação muito grande. Com dedicação e inovação, a Dani transformou o antigo pomar de caqui em um jardim, mostrando que a Serra Gaúcha também tem potencial para ser a terra das flores. Nós entramos naquele curso ali para incentivar ela também, né? Eu não ia entrar no curso, mas daí para ela, para favorecer ela, daí eu fui junto com ela também para ela evoluir, né? Para aprender. E tá dando certo, graças a Deus. Eles ficaram com um pouco de receio no início, né? Porque, claro, que nós também tínhamos um receio, né? Por ser algo novo, algo diferente. Mas nós tínhamos muito à vontade e nós dizíamos, não, nós vamos fazer acontecer. Depois que começamos a produzir, que eles viram que deu certo, agora eles ficam super felizes. E daqui a pouco a gente segue pela propriedade da família Catuso, porque a mãe da Daniela vai ensinar a fazer o tortéi. Esse pastelzinho feito com massa e recheio de abóbora faz sucesso na casa dos descendentes de italianos e a gente vai mostrar o passo a passo. No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Você precisa de segurança energética. Conheça os geradores de energia Getty. Com tecnologia inteligente e desenho robusto, nossos geradores são a solução perfeita para o agronegócio, indústria, comércio e residências. Duráveis e potentes, eles garantem energia contínua quando você mais precisa. Chega de interrupções inesperadas. Escolha Getty e não deixe que a falta de energia atrapalhe seus planos.
Um pastelzinho recheado com creme de abóbora, o nome Tortei. Esta é a delícia do Vale Agrícola de hoje. Olá, eu sou Justina, moro em Caxias do Sul. Hoje vou ensinar uma receita desde o tempo da minha avó, da minha mãe, depois fui incrementando com as cozinheiras da comunidade. Então hoje nós vamos fazer os torté. Agora vamos começar partindo a moranga. Ela abriu, vamos tirar a semente. Tem que ser moranga boa, porque senão não dá torté bom também. Agora vamos cortar os pedacinhos. Tem que ser fininha para cozinhar, para poder descascar, para depois cozinhar. E agora a gente descasca assim. Tá descascada a moranga, eu vou pôr ela no fogão. Aí a gente põe um pouquinho de água aqui, e um pouco de açúcar assim. É uma xícara de açúcar, uma moranga inteira, uma moranga média, né? Pra ele ficar meio docinho. Se não gostar de doce, daí põe menos açúcar. Vai uma hora mais ou menos. E tem que ser fogo meio baixo para ela não queimar, senão ela queima e não cozinha, né? Já tirei do forno, já amassei. Quando eu tirei do fogo, eu peguei um espremedor, espremi ela, ou se não na máquina de salame, moer ela. E agora então chegou a vez de temperar. Aí a gente eu ponho assim, ó, 2 punhados assim de queijo. Aqui nós temos a canela, eu uso isso aqui é a gosto, né, da pessoa. A gente põe um pouco assim, ó. Da nonoscada é mais ou menos uma meia nonoscada, para não ficar muito forte. E agora a gente amassa. Só essa aqui é uma moranga muito seca, então ela tem que botar só queijo. Tem moranga que é muito agada, a gente põe um pouco de farinha de rosca, um pouco de farinha de trigo. A gente mexe, até misturar bem. Tá pronta, ó. O tempo da minha avó, da minha mãe, muito antigo, era tudo amassado à mão, mas hoje tudo tem as suas modernidades. A gente faz numa máquina para ser mais fácil. Agora eu vou quebrar os ovos numa bacia para depois nós fazer a massa. Depois, se faltar, a gente põe mais, porque isso aqui a gente tem que ver a massa como fica, ela tem que ficar boa pra gente fechar, porque senão ela não gruda, daí abre o torté. É uma medida, mais ou menos. Agora eu vou pôr a farinha na máquina, mais ou menos os 2 quilos. A gente pode pôr também água no caldo, só ovos. Para dar o ponto da massa, a gente põe o tanto de ovo que precisa. Ela tem que ficar maciazinha. Então hoje eu acabei botando 2 dúzias de ovos. Depende o dia, depende a qualidade da farinha, depende do tamanho do ovo. Então esse aqui ficou bom para passar, porque ele vai grudar. Daí vamos botar aqui na máquina, já quer que nós passemos, vamos passar. Então aqui nós vamos passar a fazer a tirinha. Daí não vai sal na massa e nem precisa esperar ela crescer. Daí agora nós vamos cortar os pedacinhos, ó. Vamos deixar ela parelhinha, ó. Vamos cortar o tamanho que a gente quer. Tem gente que gosta bem pequenininho, outros gostam maiorzinho.
Aí agora nós vamos botar o recheio. Pegamos uma colher, botar morango que dê pra gente fechar, né? Que não fique tão magrinho de morango, fique meio... Aqui agora a gente dobra eles assim, procurar de fechar assim, rodinha assim. Pra depois pegar a carretilha e fechar assim. Procurar colocar em roda para ele não ficar com ar dentro, senão ele estoura na hora de cozinhar. E antigamente não tinha carretilha, antigamente era com garfo. Não tinha essas modernidades de hoje, e cortado com a faca. Então hoje é só, é fácil. Essa aqui dá em torno dos 200 tortéis, dá para fazer ele cozinhar na hora e como congelado. Aí eu uso fazer um pré-cozido. Aí eu passo ele numa água quente, boto ferver numa panela, boto azeite, boto um pouquinho de sal e quando começa a querer levantar a fervura eu tiro, boto ele secar com o ventilador. Daí o ventilador seca, daí eu embalo num saco e boto congelar. E tem gente que bota congelar assim, deixa secar bem sequinho e bota congelar, mas ele estoura mais. E a água tem que estar fervendo para nós pôr o torté. Daí um punhado, 2 punhadinhos de sal, um pouco de azeite para ele ficar gorduroso para não se grudar. Pôr aqui na bacia. Para nós pôr lá. Se não podemos botar muito porque senão ele tem que ficar bem soltinho dentro da panela. Ele não pode ficar. E a água tem que estar bem quente. Agora a gente mexe para ele não grudar. Se for para comer agora, vê o ponto que tu quiser comer e tirar e temperar e deu. E se for para guardar no freezer, só deixar dar uma... Levante um pouco o torté e dá uma esquentada e guardar. Senão ele quebra muito se guardar sem ferventar. Aí eu pus o torté cozinhar, daí eu tirei ele quente, fiz as camadas no prato, botei o queijo e o molho. Esse molho eu coloquei cebola de cabeça, alho, banha e a carne moída. Tá, agora tá tudo pronto para nós experimentar. Se ficou delicioso, não? É coisa de italiano. E faço os domingos quando os filhos, todos eu reuni a família, os filhos vêm todos aí para comer torté. É a comida que eles pedem para a mãe. Faz o torté, mamãe, para o almoço. E a mamãe faz, né? Tá gostoso. Pra mim tá gostoso. É bom comer ainda quente, porque ele fica mais saboroso. E já no próximo bloco, a reportagem mais vista do ano de 2024. Já já a gente está de volta. Quem é agricultor já sabe, não dá para contar apenas com a sorte. Os seguros agrícolas são as ferramentas para colocar tranquilamente a sua cabeça no travesseiro e focar no que realmente importa, o planejamento da safra. E não é apenas para as plantas ou rebanho. Casa, trator e implemento agrícola também contam com linhas específicas de contratação e com o valor bem em conta. Proteja a sua safra e seu futuro. Quer saber mais? Entre em contato com a Catena Seguros. Não deixe a sorte decidir. Escolha a segurança. Não conte apenas com a sorte. Invista na sua tranquilidade.
A Fecoagro tem a solução ideal para adubação de cobertura de safrinha. Cooper N+, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper N+, mais produtividade para sua safrinha. Adquire em uma cooperativa afiliada à Fecoagro. A reportagem mais vista do ano de 2024 teve mais de 10 milhões de visualizações só nas nossas redes sociais. Foi gravada no Rio Grande do Sul e contou uma história de fé e devoção. Uma cruz que está aberta no gramado há mais de 80 anos. Vamos recordar? Estamos em Erechim, noroeste do Rio Grande do Sul. Bem no alto do morro, quase escondida por centenas de araucárias, está uma antiga propriedade rural que atrai romeiros de todo o país. Bem no centro do gramado, o desenho de uma cruz formado na grama e a casa, onde a rotina de uma família mudou completamente após o que seriam as aparições de Nossa Senhora Agricultora, Dorotea Menegon Farina, que a gente pode ver nesses raros registros gravados por familiares na época. Viemos com uma carrocinha com 3 burros que nem era tomado. Nós tínhamos serra-fita, todas as ferramentas do artesano e a nossa mudança era uma pequena caixa de luz. Quem nos recebe para contar mais é o seu Piccoli, antigamente vizinho da propriedade e que ficou encarregado de repassar os registros adiante. Ele conta que a primeira aparição teria acontecido em 1944. Mas antes disso, Dorotea, na época com 4 filhos, já tinha vivido uma experiência de vida e morte. Ela começou a ficar doente, tão doente, que chegou num ponto que ela não saía mais de casa, de tão doente que ela estava. Mas ela continuou a pregar a catequese aqui na casa. As crianças vinham aqui aprender a catequese. Era um câncer maligno que ela tinha. O câncer avançou tanto que ela morreu. Morreu, veio 2 médicos, veio um padre naquela época. Os médicos testemunharam, provaram que ela estava morta. Aí os vizinhos fizeram um caixão de tábua de madeira para ela, colocaram ela morta dentro do caixão e botaram na sala, lá em cima de uma mesa, velaram ela noite inteira morta. No dia seguinte, quando foram para sepultar, ela ressuscitou. Os parentes dela de Veranópolis vieram aqui para vir no enterro dela. Chegaram aqui e acharam ela carpindo na cebola na horta. A história se espalhou rápido pela cidade e gerou muita comoção. Imagina, época dos primeiros imigrantes, isso tudo antes do rádio ou da TV. Mas foi no episódio que aconteceu anos depois, no tanque de lavar roupas próximo ao córrego, que as histórias da propriedade ganharam ainda mais força. Desceu uma luz do céu para baixo, em forma do Espírito Santo, assim veio descendo, descendo. Chegou sobre ela no tanque, se abriu um clarão forte. E no meio daquele clarão forte que se abriu, ela escutava uma voz feminina que pedia oração e penitência pelos pecadores. Ela fugiu. Ela fugiu porque ela não sabia o que estava acontecendo. Ela se escondeu para cima, assim, tinha uma capoeira, e ela ficou esperando para ver o que ia acontecer. Quando aquele clarão que estava no tanque foi embora, e aquela voz feminina parou de falar, ela voltou no tanque para lavar roupa. Quando ela começou a lavar roupa, se repetiu todo o sinal de novo. Eu queria sair do tanque, mas parecia que era uma coisa que me prendia lá, que eu podia sair. Daí peguei e comecei a rezar a Ave Maria. E veio aquela voz no meio daquele clarão que disse penitência, penitência pelos pecadores. Piccoli conta que a agricultora ficou confusa, mas ainda assim rezou um terço nos dias seguintes, pedindo por ainda mais um sinal de Nossa Senhora, que teria acontecido no último dia de prece. E aquela voz veio
bateu sobre ela, abriu um clarão forte de novo, aquele clarão deu no chão. Aonde deu o clarão no chão, o calor que se manifestou, a grama secou, branqueou, e na grama seca ficou estampada a cruz. E naquele momento uma voz feminina, suave, que dizia: oração e penitência pelos pecadores. Imagina só, a década de 40 e uma cruz simplesmente aparece no quintal de uma propriedade rural. A notícia se espalhou como na velocidade da luz e olha que naquela época nem tinha internet. Veio gente de tudo quanto é canto só para ver. Uns acreditavam, outros duvidavam. Tanto que a cruz chegou a ser desmanchada por 5 vezes, na versão mais polêmica de todas, pela própria Igreja Católica. Aí a igreja começou a dizer: foi ela que fez a cruz, é só para explorar, não é verdade. Quanto mais a igreja proibia o povo vir e desprezava, mais a fé do povo humilde aumentava. Eu estava aqui, eu era pequeno, mas eu estava aqui. Tinha povo aí que subia nas árvores até. E era um dia que Nossa Senhora vinha trazer a mensagem para ela. Ela estava de joelho ali com nós, rezando um terço, começou a tremer aqui. Sinais, as árvores tremiam, começou a vir do céu para baixo, em forma do Espírito Santo, fogo, bolhas de fogo. Chegou o padre, caminhou, ele disse para ela: o que está fazendo ali, louca? Eu vou te dizer que hoje eu vou cavocar de novo essa cruz aqui. Vou destruir tudo hoje aqui. Ela de joelho, ela disse: faça o que tu quer. Vamos ver se tem um sinal. Ele pediu uma coisa impossível de acontecer. Ele disse: tu vai me dar uma fonte de água hoje? Vai vir uma fonte de água? Ela ficava quieta. Aí ele entrou, tocou fora os porcos, ajuntou um sabugo do milho que ele tinha dado para os porcos, e ele de pé dentro da cerquinha em cima da cruz que ele capinou, ele mostrava aquele sabugo. Ele dizia assim para o povo: vamos ver se agora vem o sinal. Eu vou jogar esse sabugo, aonde cai esse sabugo, tem que verter água. Ele jogou o sabugo lá de dentro da cruz, onde caiu, verteu aquela fonte de água que está lá, que nunca mais secou. Até hoje, a cruz está aberta, com alguns sinais de escavação, e a explicação, segundo o encarregado, está nas pessoas que levam parte da terra como sendo sagrada. Quando destruíram a segunda vez que semearam trigo, inclusive está nos repórteres de jornais lá dentro, no painel lá, destruíram tudo, semearam trigo parelho lá dentro, nasceu o trigo, aonde era a cruz, o trigo só apontou da terra e secou, e os 4 cantos ele floresceu na altura da cerca. Baixou a terra, e o trigo floresceu, e a cruz voltou. Uma destruição que eles fizeram, ficou 4 dias, umas pessoas encarregadas, mandadas pelas autoridades, ficavam aqui dia e noite, porque eles diziam que ela ia fazer a cruz de novo. Quando foi no 4º dia que eles estavam ali, que se deram de conta, a cruz já estava desenhada. A última destruição da cruz eu presenciei também. Estavam mais de 50 pessoas aí, um pouco cada um, jogamos a terra de volta. Em 2 dias já dava para ver a cruz se formando de volta. No dia da Romaria, que era 7 dias depois, já estava a cruz estampada. Até hoje, ninguém mais mexeu até ali, e até hoje ela está ali, perfeitinha. Os jornais de época do interior à capital do estado falam sobre os acontecimentos, algumas vezes narrando os depoimentos de quem estava no local, outras vezes condenando e satirizando. E uma nova passagem da vida de Dorotéia também fica marcada nestas páginas.
Assim, todas as quaresmas ela passava pelas dores do Divino Filho. Ela possuía 5 chagas no corpo, nas 2 mãos, nos 2 pés, e onde Jesus foi lançado no peito. Ficava que nem morta, não dava para ver que respirava, nada. Até o domingo de Páscoa, de manhã. Um pouquinho antes das 6, eu assisti 3 vezes ela fazer tipo a ressurreição. Tipo uns 15 minutos antes das 6, a primeira coisa começava a sangrar. Onde Jesus foi coroado, ela tinha todos os pontinhos na testa, o sangue escorria pelos olhos. A minha mãe secava o sangue e meu pai segurava a lanterna que estava ali no clareado do dia. Aí todas as chagas sangravam, nas mãos, nos pés. Ela tinha vômito de sangue, ela vomitava bolas de sangue. Ela sentava, começava a conversar, ela chamava o pessoal que estava por aí para ir rezar na cruz. Dorotéa teve ao todo 8 filhos. Morreu em 1988, aos 76 anos. Nas aparições, dizia que ouvia o pedido de Nossa Senhora para a construção de um santuário, que só se realizou meses depois da morte, feito pelas mãos da própria comunidade. São mais de 100 mil visitantes por ano, muitos deles em busca de pedidos, ou para agradecer o que seriam graças alcançadas. Eu tinha problema com fascite plantar, esporão de calcânio. Já havia feito vários tratamentos de fisioterapia, medicamento, passei por vários médicos. Eu já estava há 3 anos fazendo tratamento e nada resolvia. Até que um dia meu esposo comentou desse lugar aqui, né? E aí eu disse, não, então vamos lá, vamos... Porque assim, a gente não era devoto, não tinha fé até então, né? Fiquei de pé descalço e caminhei nos passos que tem aqui na frente. Fiz uma oração e começamos a frequentar o lugar. Em questão de 30 dias, eu já tinha me curado dos pés, eu não tinha mais dor, eu já caminhava normal, eu consegui usar calçado que eu sempre gostava de usar. Os passos que a Edinara se refere teriam sido os últimos sinais que apareceram na propriedade, em 2020 e 2021. Dia 14 de setembro de 2020, mas dia 20 de setembro, que a data farroupilha, a gente começou a ver as pegadas, o gramado secando. E se estampou essas pegadas, né? Mas ela dizia que os sinais cada vez iam aparecer mais, para as pessoas se voltarem a Deus. O que ela fala, ela falava que ia chegar um tempo que ia acontecer terremotos, guerra, os rios iriam transbordar, os mares e os rios iam abocanhar as cidades. E olha o que está acontecendo. São os primeiros sinais. Ao longo dos anos, a propriedade se transformou em ponto de oração e fé e hoje com o aval da Igreja Católica, responsável pela parte espiritual. Apesar de ser chamada de santa, Dorotéa nunca passou pelo processo de beatificação. E a Igreja de Jesus, a Igreja primitiva, não exigia processo de santificação e beatificação. As pessoas ficavam santas por aquilo que eram na vida. E aqui ela é santa. Porque os processos de canonização e santificação entrou quando a teologia entrou na igreja, 1964. Então, e aqui a gente ficou firme, levou tempo, mas que chegou num ponto que a igreja aceitou o que é isso aqui. Sem comércio, sem exploração, sem luxo. Romarias aqui cada um traz seu alimento, porque senão não se vende nada e não se cobra nada. E não se pede dinheiro. Seu Piccoli é um dos que sempre está por aqui, recebendo as pessoas, conversando, narrando os milagres que teria presenciado. E quando tu fala em mistério, quando tu acha que tu entendeu ele, não, tu não entendeu tudo ele. Nunca vamos entender todo o mistério. E o mistério é tão verdadeiro que Nossa Senhora continua se manifestando aqui. Através das graças, através dos sinais, entendeu?
É uma história regional que acabou ficando conhecida nacionalmente depois da reportagem. E quem aí que acertou o nosso top 10? A maior parte das reportagens, algumas delas, acertou o top 3? Comenta com a gente nas redes sociais. O programa de hoje está chegando ao fim. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais!